Mas, Grazi, a gente tinha certeza, ou tá tudo errado e vamos refazer. Quando eu me tornei professora, eu disse, não, gente, eu tenho que ajudar meus alunos. Eu tenho que ajudar, porque isso não é justo. Não é justo a vida ser assim, não é verdade? Não é justo. E, e preparei para vocês a aula sobre os distratores. Quem já ouviu falar sobre os distratores? Hoje a aula é bem curta, tá, gente? Porque não é uma aula sobre um assunto específico. É bem breve a aula de hoje. Não é sobre um assunto específico. Hoje a nossa aula é sobre um método. É um método, é uma forma, é um método para a gente despertar, para a gente começar a enxergar as questões de maneira diferente. Então, eu sempre perguntava, professor, pode falar? Quem quer falar? Não, então vamos embora. Eu sempre me perguntava por que os professores fecham a prova de português, essa prova da análise do discurso. Por que os professores de filosofia e de sociologia? Gente, porque a gente tem um olhar técnico, tá? Para resolver as questões, para enxergar com resolutividade as questões. E eu trouxe para vocês os distratores, certo? Então, vamos embora entender um pouquinho o que é o distrator. Bom dia, Glenda! Estava sentindo sua falta. Mas a gente não começou, não. Perdeu nada. Perdeu sua palhaçada. 5 minutos. Ó, vou espelhar aqui a tela para vocês. Qual o nome dele? Gleidson, seja bem-vindo. Bom dia, Gleidson. Seja bem-vindo. Olha, Glenda, minha aluna, viu? Assídua. Seja também. Glenda já faz parte da Nação Patrícia Barros. Glenda, Ana, Carla, Grazi, todo mundo. Adson. Então, vamos embora. Vejam, o que são os distratores? Coloquei aí para vocês, tá certo? Distratores do Enem. Gente, quando um professor, ele elabora questões, presta atenção, quando um professor, ele elabora questões, um profissional da área, quando ele elabora questões, ele precisa, presta atenção, principalmente o do Enem, ele precisa construir 5 alternativas, não é isso? Cada questão do Enem, bom dia, não são 5 alternativas? Pronto. Quando um professor, porque eu também faço questões autorais, eu tenho questões autorais. Quando a gente elabora uma questão, a gente precisa entender que são 5 alternativas, mas nós precisamos invalidar 4 delas e validar apenas a alternativa correta. Confere, não é assim? Então, todas as questões do Enem, nós vamos ter em 5 alternativas, 4 invalidações, 4 alternativas que são inválidas, certo? E uma alternativa que é válida. Eu pergunto para vocês, como é que o professor, como é que aquele professor que elaborou a questão autoral, ele invalida as alternativas? De 5 alternativas, ele invalida 4. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Pronto, é sobre os distratores. Então, quando a gente invalida 4 alternativas, nós estamos utilizando distratores do Enem. O que são os distratores? Coloca aí no teu fichamento. Os distratores, gente, são informações que irão invalidar aquela alternativa, que irão invalidar aquele conceito, que irão invalidar aquela afirmação. Então, os distratores são elementos que invalidam a alternativa. Eu não sei vocês, mas conseguir enxergar o erro facilita bastante para a resolução da questão estudada, da questão analisada. Então, quando a gente trabalha dentro de linguagens, códigos e suas tecnologias, nós trabalhamos um universo que é chamado análise do discurso.
E a gente conseguiu perceber que vários professores, eles mantêm um padrão para invalidar as alternativas. É sobre isso a aula de hoje. Nós vamos falar sobre os distratores. Depois da aula de hoje, você vai ter você vai construir, irá despertar em você uma habilidade de reconhecer o erro naquela alternativa. Então, vamos embora? Ó, o que são os distratores? A gente já viu, né? Que os distratores são elementos que são utilizados para invalidar a alternativa. E quais são os tipos de distratores? Coloquei aqui para vocês. Todo mundo está enxergando? Quais são os tipos de distratores? Extrapolação, redução e contradição no texto. Então, o que é que acontece? Para invalidar aquelas 4 alternativas, eles utilizam a extrapolação da informação, a redução da informação e a contradição da informação. Essa aula de hoje, gente, é uma aula importante e eu preciso que vocês levem esse conhecimento de hoje para as outras áreas do conhecimento, para responder a prova de história, para responder a prova de geografia, para responder a prova de sociologia, das humanidades em geral. Massa? Vamos entender o que são os distratores. Nós vamos ter informações que extrapolam o texto, nós vamos ter informações que reduzem a informação do texto e nós vamos ter informações dentro da nossa alternativa que provocam uma contradição ao que está sendo abordado no texto. Aí eu trouxe para vocês, como eu trago sempre para os meus alunos, porque como é um assunto que ninguém nunca viu, eu preciso sintetizar, eu preciso ter uma habilidade de síntese para que vocês entendam. Então, eu trouxe um texto, por favor, viu, meninas? Não é, eu vou até depois me desculpar, tá? Mas não é um texto sexista, eu juro que não é. Eu vou explicar por quê. O texto que eu trouxe é o seguinte. O texto base, para a gente exemplificar o que são os distratores. João casou com Maria, tá? O texto base é João casou com Maria. Digamos que o Enem, certo? Precisamos contestar, né, Ju? Precisamos contestar, meninas. Por que Maria não casou com João, não é verdade? Enfim, mas vamos utilizar esse aí mesmo. João casou com Maria. Mas, meu amor, a gente só casa se a gente quiser, tá certo? Não é assim, não. Aqui não é bagunça, não. Ele pode até querer, meu amor, mas casar é outra coisa. Vou pensar para ver se eu aceito. Ó, João casou com Maria. Lá no Enem tem o seguinte enunciado, acompanha aí. Lá no Enem tem o seguinte enunciado. Por que João casou com Maria, certo? Gente, pelo amor de Deus, vocês sabem que uma questão dessa não vai cair no Enem, né? É só para exemplificar o conceito, para que vocês entendam, para que vocês materializem o conceito dos distratores, tá bom? Texto base, exemplificador. João casou com Maria. A pergunta é a seguinte: por que João casou com Maria? E nós vamos ter, logo após, 5 alternativas, 5, certo? Das quais 4 precisam ser invalidadas. O que é que o professor utiliza para invalidar as alternativas? Os distratores. Letra A, por que João casou com Maria? Letra A, porque ele era uma pessoa carente. Me respondam uma coisa, lá no texto base, está retomando, está aludindo a alguma informação sobre a sua carência? Respondam aqui. Está falando? Não. Então, Aparecida, já que eu não tenho essa informação, eu acabei de perceber um distrator de o quê? Extrapolação. O que é um distrator de extrapolação? É quando a sua alternativa traz um elemento, uma informação que não está presente no texto base. Ele extrapola. Agora, cuidado, gente, que os textos do Enem, principalmente os textos de linguagens códigos e suas tecnologias, eles utilizam esses distratores, não é no todo.
eles utilizam esses distratores numa parte do texto. Massa, tem que se ligar nisso. Então, o que é um distrator de extrapolação? É um distrator que apresenta uma informação a mais, ok? Letra B. Por que Maria engravidou? Eu casei. Eu não sei se vocês sabem, né? A gente já está íntimo aqui. Eu casei, porque o pessoal casa de fato e de feto. Eu casei no caso de feto. Meu marido, muito esperto, deu um golpe da barriga em mim. Já pensou? Que danado ele, que ele me viu, ficou louco. E disse, não, meu Deus, eu tenho que ficar com essa mulher de todo jeito. Foi assim, eu juro que foi. Tenho certeza, tenho certeza, confia em mim. Por que Maria engravidou? Lá no texto, tá aí, lá no texto, tem alguma informação sobre sobre uma gestação, sobre uma possível gestação de Maria? Não. Isso é uma extrapolação. Ah, professora, mas eu acho. Ei, acha nada. Quem não se achou, esconda. Viu? O que você acha? Deixa em casa. Você agora é um robozinho de responder questão. Você é uma maquininha de responder questão. Essa sua interpretação subjetiva, você deixe na sua casa. Não vá levar essa sua interpretação, o seu achismo para a prova do Enem, não. Gente, se a gente levar em consideração tudo que o aluno acha, meu Deus, a gente vai ter uma infinidade de alternativas possíveis para a resolução da alternativa. Então, não. A gente precisa, quando a gente elabora uma questão, o professor, o elaborador, é muito objetivo. Ele precisa dessa objetividade, certo? Ele não vai trabalhar com a subjetividade do que você imaginou, de forma nenhuma. Então, a letra E apresenta um distrator, assim como a letra A, alternativa A, um distrator de extrapolação. Patrícia, o que seria a contradição? Letra C, acompanha. Por que não amava Maria? Gente, dentro da nossa construção social, da nossa, Brasil, sociedade ocidental. Dentro da nossa construção social, o casamento, aqui no Brasil, o casamento, ele acontece mediante um relacionamento e tendo como princípio básico o amor, não é isso? Então, quando a gente diz aqui, porque ele não amava Maria, é um distrator de contradição. Cuidado que o distrator de contradição é o menos usado pelo Enem, porque é o mais fácil. É o que a gente chama de distrator gatilho, é o mais fácil da gente identificar. Então, ele é o menos usado, certo? Qual é o mais recorrente? O de extrapolação, certo? Vamos ver o outro distrator, o de redução. Esse é perigoso. Por que esse é perigoso? Porque os alunos não aceitam que uma redução a invalidação, que uma redução invalida a alternativa. Os alunos não aceitam isso. Vou dar um exemplo. Letra D. Por que ele quis? João casou com Maria é o texto base. Por que João casou com Maria é o enunciado. Aí eu tenho, enquanto resposta, uma das respostas, das possibilidades, porque ele quis. Tá certo, Patrícia. Não, tá certo, Patrícia. É porque ele quis. Tá certo, tá certo. Gente, isso é um distrator de redução. Olha para mim. Ei, eu não sei se vocês já ouviram um professor dizendo assim, gente, essa alternativa, ela é correta, mas nós temos uma mais correta. Já ouviram algum professor falar isso? Já, Thalita? O professor dizer, essa alternativa, ela está correta. Entretanto, nós temos uma mais correta. Já ouviram? Pronto. É porque o professor, ele provavelmente, talvez ele não seja de linguagens, porque o professor, ele não estudou a análise do discurso. Ele não tem, às vezes, ele não teve na sua formação, às vezes, esse acesso a esse conteúdo que a gente tem em letras, por exemplo, tá certo? Essa análise
da construção linguística. Por quê? Porque ele não entendeu que não existe uma correta e uma mais correta. Não pode isso, gente. Não pode. O que acontece é que aquela que ele considera correta, ela apresenta um distrator de redução, reducionista. E a redução invalida a alternativa. Vou dar um exemplo. Mãe, né? Vou dar um exemplo mãe e filho, né? A mãe diz assim, Thay, vem aqui, Thay, que eu preciso conversar com você, tá? Ó, Thay, vamos conversar, porque eu queria organizar como é que vai ser o São João da gente em casa. Eu queria organizar como é que é o São João da gente, e a mãe tá lá toda empolgada com você. Aí, no final, você diz, é. Você só diz, eita, a mãe de Thay, um cheiro pra mãe de Thay. Aí, no final da conversa, a mãe toda empolgada, aí Thay diz assim, mulher, faça isso com a gente, não. A gente vira bicho. A gente não quer ouvir, Veja que você reduziu toda uma conversa em um verbo, Poxa, isso é redução. A redução na linguagem é um distrator que invalida, gente, a alternativa. Então, não existe, vamos parar com isso, que a partir de hoje a gente não fala mais sobre. Não existe, gente, alternativa mais correta. Não. Existe um distrator de redução, e reduzir a informação invalida a alternativa. Massa? Pronto. Aí eu trouxe um exemplo para vocês, que é um exemplo, tá? De uma alternativa correta. Letra E, porque a amava. Subentende-se que dentro da construção social brasileira, Patrícia, e se não for um casamento baseado no amor? Sim, mas aí o Enem vai ter que colocar lá no seu texto que é um casamento institucional, enfim, ele vai fazer as devidas referências no texto, tudo bem? Vamos embora. Quando eu digo por que amava, por que a resposta correta? Porque nós vamos ter elementos que eu vou dar já na próxima aula para vocês, que são o pressuposto e o subentendido, tá? Dentro dessa construção linguística que permitem a validação. Ok, meus amores, deu para entender os distratores? Vamos agora instrumentalizar isso. Trouxe para vocês uma música, Chico Buarque. O nome dessa música é Construção. Eu sei que não dá para ouvir. Massa, eu sei que não dá para ouvir. Mas eu trouxe para vocês, eu sei que não dá para ouvir. Eu ainda não consigo, depois, se vocês puderem me ajudar, eu ainda não consigo ligar o som do meu PowerPoint para o programa, tá certo? Para o Google Meet. Mas eu trouxe, sabendo disso, eu trouxe para vocês, Aparecida. Mas sabendo, seja bem-vinda, obrigada. Mas sabendo isso, eu trouxe para vocês a letrinha da música, desse homem que é o único homem na face da terra que destruiria fácil o meu casamento. Que homem, viu? Que homem é Chico Buarque. Amo, sou louca por Chico Buarque. Louca, alucinada. Se ele dissesse assim para mim, Patrícia, vem, eu ia facinho. Aí, quando ele quisesse, eu disse, não, Chico, vamos só tomar um vinho, eu quero saber como é que foi. Fala aí como é que foi a ditadura. Fala aí, Tropicália. Eu ia passar a noite todo dia conversando com ele. Lindo demais, maravilhoso. Eu posso falar com meu marido, produção, meu marido tá lá no quarto, a porta tá fechada. Porque eu posso falar, mas eu tenho medo, porque é dia dos namorados, né? Olha a vingança aí, né? Ele é muito sabido. Só para não me dar o presente. Vamos embora. Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina, ergueu num patamar 4 paredes sólidas. Gente, olha o pressuposto subentendido. Ergueu num patamar 4 paredes sólidas, ele chegou na construção. A gente pode entender, a gente vai ter a ideia do pressuposto subentendido, mostrando, revelando a profissão dele, tá certo?
Seus olhos embotados de cimento e lágrimas, ele não está bem, ó, emocionalmente. Sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música. Gente, dá para perceber que esse é um homem que trabalha, provavelmente ele é pedreiro, ou não sei, né? Trabalha nessa área de construção. E ele não tá bem emocionalmente, ó. Ele sorri, ele chora, ele tá, né? Não está bem emocionalmente. E veja o que acontece. Eu não sei se vocês já pararam para analisar, interpretar essa música. Nós estamos falando sobre um suicídio, tá? Então vejam: bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, como se fosse, por quê? Porque ele cometeu suicídio, tá? Ele se jogou lá de cima, flutuou no ar como se fosse um pássaro e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Gente, nós vamos ter aí nessa música a narrativa, o desenvolvimento de um suicídio, tá certo? Então, o que acontece? Chico Buarque, ele faz esse jogo de pressuposto subentendido e revela pra gente em cada linha poética uma informação que muitas vezes a gente não vê explícita, mas está ali implícita. Vamos embora identificar se caísse essa música pra gente lá na hora do Enem, que seria maravilhoso, né? Acho justo. Se caísse para a gente, como é que a gente poderia analisar os distratores? Vamos embora. Os distratores, só relembrando, são de extrapolação, redução e contradição. Vocês vão falar aqui para mim, tá certo? Se lá no Enem, a alternativa A dissesse o seguinte: considerar que a pessoa que executa as ações expressas, que é o eu lírico, tá, gente? A pessoa que executa as ações expressas na letra da música, a construção, é um alcoólatra. Apenas pela leitura das informações. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Se na alternativa do Enem estiver indicando que ele é um alcoólatra, tá? Que ele é uma pessoa que tem essa doença do alcoolismo, nós vamos ter claramente um distrator de quê, gente? Extrapolação. Claramente um distrator de extrapolação, porque não está na música, não está na música indicado, não temos marcações linguísticas na música que ele fazia uso do álcool. O que a gente tem é metáforas que alude a um eu lírico com um emocional instável. Para uma pessoa cometer o suicídio, todo mundo aqui sabe, né, gente? Ele está passando por uma doença gravíssima de depressão, tá certo? Então, não há uma relação direta com o alcoolismo. O nome disso é distrator de quê? Falem para mim. Bom dia, Emanuel. Um distrator de, digam para mim, extrapolação. Isso, Glenda. Exemplo 2, se tiver lá na alternativa do Enem, alegar que a personagem se encontra vivo ao final do que foi relatado, que distrator é esse? É extrapolação, redução ou contradição? Contradição, exatamente. É um distrator de contradição. Não esquece que o distrator de contradição ele é muito claro, tá? Ele desperta gatilho na gente, então é o menos utilizado, certo? A penúltima, declarar que o trecho selecionado na fala de um homem, declarar que o texto selecionado, fala de um homem que estava com uma doença terminal e se despedia da família antes de ficar cego devido à enfermidade. Que distrator é esse? Que afirma que o homem estava com uma doença terminal e iria ficar cego e se despediu da família. Extrapolação, gente. E a de redução, para a gente finalizar a aula de hoje. Afirma que a personagem era infeliz. Eu sei que a personagem era infeliz, mas ela não era apenas infeliz. Essa personagem era cometida de uma doença.
Essa personagem, gente, sofria depressão. Então, dizer que ela era infeliz é uma visão reducionista do que ela estava passando. Mas tá certo. Ei, pelo amor de Deus. Você é nação Patrícia Barros. Por favor. Entenderam o que acontece? Dizer que ela é infeliz é quando o professor diz, ó, essa tá correta, mas a mais correta é a outra. Qual seria a alternativa do Enem correta? É a alternativa, gente, que diz que ele passa por uma depressão e que cometeu suicídio. Ok? Tudo bem? Deu para entender? Redução confunde sim, Thalita, e é utilizada pelo Enem. Então, a partir de hoje, você vai fazer um exercício mental, e você, durante a resolução das questões, você vai tentar aplicar esses conceitos dos distratores para facilitar a sua análise. E marcar X com convicção no Enem. Massa? Meus amores, hoje a aula é um pouquinho mais curta, tá certo? Mais curtinha. Nós finalizamos por aqui, mas tenho certeza que não deixa de ser uma aula impactante e uma aula de extrema importância para vocês, ok? Semana que vem voltamos, tá certo? E nós vamos trabalhar o pressuposto e subentendido. Obrigada, Grazi. Essa era a intenção, esse era o nosso objetivo de hoje. Na verdade, era despertar um olhar técnico. Brenda, amor, tudo que é bom acaba. Amo vocês, amo vocês. Semana que vem a gente vai trabalhar, tá? E pressuposto subentendido com análise de questões do Enem. Eu trouxe, o material já está pronto, eu trouxe questões do Enem para a gente trabalhar o pressuposto subentendido, para a gente conseguir instrumentalizar isso. Certo, meus amores? Vocês que são perfeitos. Semana que vem estamos juntos. Aí semana que vem eu dou uma esticada. Combinado? Um beijo. Me sigam nas redes sociais. Sexta-feira tem live, me sigam. Amo vocês. O @ é curso Patrícia Barros. Curso Patrícia Barros. Eu ia colocar Beyoncé do Sertão, mas o Instagram não deixou, não. Que eu danço, meu amor, Moonwalker no solo rachado. Que eu sou dessas. Um cheiro, até quarta.